E agora eu quero convidar um professor, mas pessoal, é professor. Ele joga, já viu o Rivaldo jogando bola? Ele é o Rivaldo, meu amigo. Ele é um cara que eu queria ter 10% da didática que ele tem. Além disso tudo, né? Ele é advogado, ele é autor, tem várias obras dele aqui, a editora Benzuno mandou uma para a gente sortear no final, e ele é professor da pós-graduação, e ele já aceitou um convite para voltar na pós-graduação. Então, vai ter masterclass com ele que é o professor Surrel Júnior. Bem-vindo, professor. Bom dia. Olá, Danilo. Bom dia. Um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui nessa manhã com todos aí, né? Da pós de execução, para que a gente possa conversar um pouco sobre recuperação judicial e suas problemáticas. Fico Professor, seja muito bem-vindo. A turma está ansiosa para esse tema. Foi um dos temas mais pedidos lá pelos alunos. A sala é sua, fique à vontade. Que bom, Danilo. E é um tema bastante interdisciplinar, né? Tanto aí com os credores civilistas, credores trabalhistas. Então, estou aqui nessa manhã de sábado para que a gente possa conversar, mas obviamente não esgotar o tema, sobre alguns pontos importantes e controvertidos na recuperação judicial. Antes de mais nada, só apresentar para vocês um pouco qual que é a ideia da recuperação, né? Ela está regulada na Lei 11.101/05, que é a Lei de Falência, a Lei de Recuperação de Empresas. Essa Lei 11.101/05, ela foi substancialmente reformada no final do ano de 2020, cujas alterações entraram no início do ano de 2021. Então faz aí 4 anos e meio, que essa lei foi substancialmente reformada e muito daquilo que foi alterado continua sendo objeto de muitas reflexões e muitos debates jurídicos. A princípio, a ideia da recuperação, nos termos do artigo 47 dessa lei, é a manutenção dos postos de trabalho. Quando se recupera a atividade empresarial, mantém-se os postos de trabalho que ela gera, tanto que o artigo 47 fala sobre o princípio da função social da empresa e fala claramente que a ideia é a da manutenção dos postos de trabalho que a atividade empresarial gera, uma vez que, se a recuperação não lograr êxito, outra alternativa não sobrará para ela, senão a falência, e isso pode acarretar um impacto na economia, seja de uma cidade, seja de uma região ou mesmo de todo o país, dependendo do porte daquela atividade empresarial. É óbvio também que, por outro lado, os credores não gostam da recuperação. Por que os credores não gostam da recuperação? Porque muito provavelmente eles vão receber, mas não da maneira como eles gostariam de receber. Não no prazo, não o valor, não a correção, porque muitas vezes há deságio na recuperação. Então, o direito sempre tem que sopesar esses interesses, função social e também tentar resguardar o mínimo possível aí o interesse dos credores dentro da recuperação. Mas vamos lá. O primeiro ponto que ainda é muito controvertido nos dias de hoje é sobre quem está legitimado a pedir recuperação. Porque se a gente pega os artigos 1º e 2º da lei, eles são claros ao dizer que os legitimados são só as atividades empresariais. Ou seja, empresário individual e sociedade empresária. Portanto, pela lei, sociedade simples não pode, associação não pode, fundação não pode, partido político não pode, igreja não pode, as demais espécies de pessoas naturais ou jurídicas que não se encaixem no conceito de empresário individual, não se encaixem no conceito de sociedade empresária, não estaria legitimada a pedir recuperação. Isso é o que determina o artigo 1º e o artigo 2º da lei. Está claro ali. Só que desde o ano de 2020, tenta-se, pela linha jurisprudencial, ampliar os legitimados da recuperação, e o primeiro caso que nós tivemos foi no estado do Rio de Janeiro, em que uma grande universidade, organizada em forma de associação, portanto não empresária, pleiteou recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro, alegando que ela precisava reorganizar as suas dívidas, reorganizar as suas economias, e que ela contrata muito funcionário, e por isso ela deveria também ter o deferimento do processamento. A Justiça do Rio de Janeiro, então, deferiu o processamento, esse assunto chegou no STJ,
E o STJ, por meio do informativo 729, que foi publicado lá em 2022, mais ou menos setembro de 2022, ele entendeu o seguinte: associação civil, tudo bem, que exerça atividade econômica, pode pleitear a recuperação judicial. Bom, eu particularmente não sou contra se estender a recuperação judicial para as demais pessoas jurídicas não empresárias. Só que esse claramente não é o posicionamento da lei. E mais, a lei foi substancialmente reformada no final de 2020, como eu disse para vocês. Se fosse a intenção do legislador ampliar a recuperação judicial para toda pessoa jurídica, mesmo que não empresária, ele teria feito mediante alteração da lei. E não fez, não alterou. Mas hoje, o entendimento do STJ é de que a associação civil que exerça atividade econômica, mesmo não sendo empresária, tem legitimidade para pedir recuperação. E um ponto importante, pessoal, é que há TJs que discordam dessa decisão. Então, mesmo depois da decisão do STJ, por exemplo, o TJ de São Paulo vem mantendo posição restritiva, não permitindo que a associação possa pleitear a recuperação. Daí você consegue reverter no STJ. Mas então veja que é uma primeira problemática nesse sentido. E aí foram pedindo recuperação pessoas jurídicas não empresárias. Chegou o caso da fundação. A fundação falou assim: se a associação pode, eu também posso. Chegou no STJ. E o STJ, no informativo de outubro do ano passado, o 828, entendeu de forma diversa para a fundação. Fundação não pode. Se você pegar o informativo 828 da STJ, não pode. Portanto, gente, o primeiro passo é a gente definir quem tem legitimidade para pedir recuperação judicial. Está claro que empresário e sociedade empresária sim, mas as demais pessoas jurídicas não empresárias. E aí, é um primeiro ponto que você, credor, pode questionar. Se porventura houver o deferimento do processamento de uma fundação, alguma coisa nesse sentido, porque nós estamos numa fase de construção de jurisprudência nesse sentido. A lei determina uma coisa, mas a jurisprudência ela vai dando algumas outras interpretações. Tudo bem? Os requisitos para pedir recuperação, gente, vão estar lá nos artigos 48 e 51. Tem que ter registro há pelo menos 2 anos, não pode ter sócio controlador ou administrador condenados por crimes falimentares, não pode ser falida. E o artigo 51, ele lista uma série de documentos que a empresa tem que apresentar para que ela possa pleitear o deferimento do seu processamento. Bom, ela faz o pedido de recuperação judicial. Nessa petição inicial ainda não tem réu, os credores não entram, então meio que começa como um procedimento de jurisdição voluntária, porque a própria atividade empresarial peticionando para o magistrado, falando, me dê a oportunidade de apresentar uma proposta. E aí o juiz, analisando se a empresa cumpre os requisitos do 48 e do 51, o que ele faz é deferir o processamento da recuperação. Ele não defere a recuperação nesse momento. Por quê? Quem vai aprovar o plano geralmente são os credores, como nós veremos. E mais, você não apresenta a proposta, não apresenta o plano na petição inicial. Então não tem como o juiz aprovar uma coisa que sequer a empresa ainda apresentou. Portanto, o que ele faz nesse momento é deferir o processamento da recuperação. Ele dá a oportunidade, então, da empresa apresentar o plano no prazo de 60 dias. Deferido o processamento, surgem pontos importantes, que são alguns efeitos dessa decisão que defere o processamento, que estão lá listados nos artigos 52 e 53. Vou destacar alguns principais antes da gente falar dos créditos sujeitos e excluídos, tá? O principal efeito, pessoal, que começa a afetar credores quando o juiz defere o processamento é o chamado stay period, que é o prazo de suspensão de execuções, certo? A partir do momento que o juiz defere o processamento, meio que ele dá uma ordem de suspensão de execuções para ver se vai dar acordo nesse processo de recuperação judicial. Esse prazo está previsto no artigo 52, combinado com o artigo 6º, parágrafo 4º. É um prazo de 180 dias, corridos. Os prazos da Lei 11.101/05 não são contados em dias úteis, são contados em dias corridos. Então, cuidado você, credor, quando for promover uma habilitação, uma impugnação de crédito, são prazos corridos. Isso a gente extrai expressamente do artigo 189 da lei, tá? Então, são 180 dias corridos, sendo possível
mais uma prorrogação em caráter excepcional, também por 180 dias. Então veja que pode ficar quase um ano aí de execuções suspensas. Importante alertar para vocês o seguinte: credores que não estão sujeitos ao plano não têm as suas execuções, as suas demandas suspensas. Por exemplo, credores de alienação fiduciária, credores de arrendamento mercantil. Então, se você advoga para a instituição financeira, se você está advogando em favor de um credor garantido por alienação fiduciária, garantido por arrendamento mercantil, esses credores não podem ser negociados na recuperação judicial, qualquer que seja a data do crédito. Isso está previsto no artigo 49, parágrafo 3º, portanto, não tem por que a lei suspender as demandas contra eles. Em que pese a lei prevê uma possibilidade de cooperação do juízo da recuperação, poder suspender atos de constrição de bens, de capital da empresa, mas, em regra, desses credores não são suspensos. Assim também como não é suspensa a execução fiscal, porque o fisco não entra na recuperação judicial. O fisco não pode ser parcelado na recuperação judicial. Então, se você é procurador da Fazenda, sei lá, nacional, estadual, municipal, credor fiscal não entra na recuperação. Tudo bem? O que nós temos é uma lei paralela, que é a Lei 10.522 de 2002, que no seu artigo 10A prevê que a empresa que pleiteia ou tem deferido o processamento da recuperação judicial, ela pode pedir o parcelamento dos créditos contra a Fazenda Nacional em até 120 vezes. Mas veja que é um parcelamento que corre fora da recuperação, que corre paralelo à recuperação. E é só com os créditos da Fazenda Nacional. Então, o fisco não entra na recuperação. Se não entra, não tem por que a gente falar dessas suspensões. E também, para você que é credor civilista, chama atenção para a súmula 581 do STJ, tá? Porque a súmula 581 do STJ fala que também não serão suspensas as execuções contra coobrigados, seja fiador, seja avalista. Então, às vezes, você entra com uma execução contra a empresa e ela tem um coobrigado, um fiador ou um avalista. Ela pleiteia a recuperação. É deferido o processamento. Deferido o processamento, suspende a execução contra ela, mas você tem uma válvula de escape. Você pode usar a súmula 581 do STJ para continuar a execução singular contra o fiador, contra o avalista, e depois ele que se vire com a empresa. Vai ser muito melhor para você, credor, continuar com a avalista, com o fiador e assim por diante, receba o seu crédito, continue na execução singular contra ele e depois ele que se vire para receber da empresa que está em recuperação. Quem mandou ele garanti-la, né? E geralmente esse garantidor muitas vezes é um sócio. E aí você vai cobrá-lo não por uma relação societária, mas por uma relação de garantidor. Então não tem nem que levantar desconsideração, teoria maior, nada disso. Simplesmente uma relação de garantidor. Depois dê uma olhada na súmula 581 do nosso Superior Tribunal de Justiça. Surreal, quais credores e créditos estão sujeitos à recuperação? O artigo 49, ele fala que o marco divisório, a linha divisória, é a data do pedido de recuperação. Ele fala assim: estão sujeitos aqueles credores cujo crédito já existe na data do pedido, ainda que vincendos. Então, se o crédito já existe na data do pedido, como regra, esses credores podem ser renegociados na recuperação. Os créditos cujos fatos geradores são posteriores ao pedido não entram, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que ver do seu cliente é assim, se ele está inserido ou não na recuperação. Se o crédito dele já existia, beleza. Se o crédito dele não existia na data do pedido, não está. Estando o crédito dele existente na data do pedido, você tem que ver se ele não é uma das hipóteses de exclusão. Como eu disse para vocês, não entram credores fiscais, credores de alienação fiduciária, credores de arrendamento mercantil. Então, com relação às hipóteses de exclusão, remeto vocês aos parágrafos 3º e 4º do próprio artigo 49 da Lei 11.101/05. Surreal. Credor trabalhista está sujeito? Está sujeito. Credor trabalhista está sujeito à recuperação. E aí, 2 pontos, pessoal, que são deveras controvertidos até hoje na nossa jurisprudência, em especial após a reforma, porque a lei reformou o artigo 54, que prevê os credores trabalhistas, primeiro, a questão do deságio, segundo, o prazo
em que esses trabalhadores devem ser pagos na recuperação. Como regra geral, o artigo 54 ele fala o seguinte: a empresa não pode prever prazo superior ao pagamento dos trabalhadores em 1 ano. Ou seja, como regra geral, os credores trabalhistas, nos termos do artigo 54, devem ser satisfeitos na recuperação no prazo de até 1 ano. Pode haver deságio? A lei não veda. Então, o entendimento, tanto do STJ, tanto do ST, vai no sentido de que pode haver deságio, porque a lei não vedou nesse prazo de 1 ano. É aí que, infelizmente, muitos trabalhadores recebem na recuperação, mas com deságio, porque daí é aprovado na própria classe dos credores trabalhistas. Tem que ser aprovado pelos credores trabalhistas, aprova-se na própria classe. Com a reforma da lei, foi inserido o parágrafo 2º, que passou a prever a possibilidade dessa proposta ser estendida em até 2 anos. Gente, pela redação da lei, nos parece que a lei dá a entender que o prazo de 1 ano poderia ser estendido para 2 anos. Mas o que grande parte da doutrina e da jurisprudência vem entendendo é que, na verdade, estendeu para 3 anos. Seria 1 ano, mais 2 anos, do parágrafo, 3 anos. É a interpretação majoritária hoje. Mas se a gente pega o texto da lei, talvez, se você for ler lá, a lei não fala em mais 2 anos. A lei vai falar, o prazo previsto no caput pode ser estendido em até 2 anos, ou seja, o prazo de 1 em até 2, desde que, e aí tem as condicionantes. Só que, volto a dizer, hoje é posição basicamente majoritária, para não dizer pacificada, que na verdade você pode estender até 3 anos, 1 mais 2. Só que daí, se você quer estender até 3 anos, tem as condicionantes dos incisos do parágrafo 2º, que são cumulativas, e uma delas é a garantia do pagamento da integralidade da dívida. Então, se a empresa ela vai apresentar no seu plano, ela vai apresentar na sua proposta um prazo superior a 1 ano, ela até pode fazê-lo, mas ela terá de pagar a integralidade da dívida. Não comporta deságio. Isso está expresso, isso está claro, isso está cristalino nos incisos do parágrafo 2º do artigo 54. E a jurisprudência vem se posicionando nesse sentido também. Então, na verdade, quem vai decidir são os credores trabalhistas. Quando tiver assembleia, quando efetivamente eles forem deliberar por isso. O prazo de 1 ano recebe mais rápido? Recebe mais rápido, mas muito provavelmente vai ter um deságio muito grande. Um prazo de até 3 anos vai demorar mais para receber? Vai demorar mais para receber, mas você consegue ter... Primeiro, não só não terá deságio, mas você vai ter garantia de pagamento, porque outra exigência dos incisos é que o pagamento seja garantido, que a empresa dê garantias ao cumprimento daquela obrigação trabalhista. Tudo bem? Então, hoje, tem-se dessa forma a negociação dos credores trabalhistas na recuperação judicial. E aí, pessoal, um outro ponto que as pessoas fazem bastante confusão diz respeito à forma como a proposta é aprovada, a forma como o plano é aprovado. Muitas vezes as pessoas preocupadas chegam para mim e falam, Surreal, que classe os trabalhadores recebem na recuperação? Surreal, eu sou locador, cara. Que classe eu vou estar na recuperação para receber o meu crédito? Não existe classificação de crédito na recuperação judicial. Eu não posso falar para você que o trabalhador recebe na frente do credor civil. Eu não posso falar para você que o consumidor recebe na frente do trabalhador. Aquela classificação de crédito prevista nos artigos 83 e 84 da lei é uma classificação que se volta para falência. Tanto que, você pega o artigo 83 e 84, ele está claro ali, na falência. Porque na falência tem-se uma pizza de 8 pedaços e 600 pessoas para darem uma mordida nessa pizza. Essa é a verdade, é insolvência. Então a lei falou, preciso falar quem recebe primeiro, quem recebe segundo, quem recebe em terceiro, porque provavelmente nem todo mundo vai receber. E é aí que na falência os credores recebem extraconcursal em primeiro lugar, depois o artigo 83, inciso 1, dentre os concursais, trabalhador até 150 salários mínimos e créditos acidentários,
crédito de garantia real, crédito fiscal. Veja que o fisco nem entra na recuperação. Na falência ele entra, na recuperação não. Depois créditos quirografários e assim por diante. Surreal, então como os credores recebem na recuperação depende do plano e proposta que foi apresentado para eles. Sabe onde isso gerou muita confusão? Com a recuperação judicial da 123 milhas, que foi um caso muito emblemático. E aí é comum, né, a mídia pedir entrevista, enfim, muita gente foi à mídia da entrevista falar assim, porque os maiores credores da 123 milhas são os consumidores. Os consumidores não vão receber porque eles vão estar abaixo dos trabalhadores, porque eles são quirografários. Que isso? Isso na falência. Na recuperação, não. Então tem que esperar apresentar o plano, uma vez a empresa apresentou, os credores é que vão deliberar se aprovam ou não aquela proposta. Então não existe a ordem de pagamento na recuperação do 83 e 84, aquilo se aplica à falência. O que existe é o seguinte, gente. A recuperação é um grande plano, é uma grande proposta que a empresa faz e apresenta para os seus credores, certo? Cujo objetivo é o de renegociar os seus débitos, as suas dívidas. Perfeito. Como essa proposta é aprovada? Não quero entrar no assunto do plano especial, porque o plano especial se volta só para ME e EPP, e aí é aprovado diretamente pelo magistrado, nos termos do artigo 72. Vamos para a grande maioria que eu costumo chamar de plano ordinário, que é o plano comum, tá? Que a empresa apresenta o plano comum. Os artigos 55 e seguintes, eles vão delimitar qual é o caminho. O primeiro caminho é, haverá um prazo de 30 dias para que a empresa apresente para que os credores apresentem a sua objeção. Isso está no artigo 55. Se não houver objeções ao plano que for apresentado pela empresa, tecnicamente seria uma aprovação tácita. Ninguém concordou expressamente, mas ninguém recusou. Isso é impossível de acontecer na prática. Pega, por exemplo, a primeira recuperação da Oi, que tinha 66 mil credores. Você acha que um não vai levantar a mão lá, eu discordo? O artigo 56 fala, discordou, juiz convoca a assembleia. Manda para os credores, eles que vão decidir. Assim como tem assembleia de condomínio, vai ter assembleia dos credores. Só que nessa assembleia, os credores são divididos por classe. Mas eles são divididos por classe não para receber, mas para aprovar a proposta, entendeu? E essas classes estarão no artigo 41, que são totalmente diferentes do artigo 83 e 84. Você terá a classe dos credores trabalhistas, credores garantidos, credores não garantidos e os credores ME e EPP. Pode ser que nem tenha todas essas classes, porque às vezes a empresa não tem credor ME e EPP, então ela vai ter só 3 classes. Então, quando a gente fala em classe de credores trabalhistas, classe de credores quirografários na recuperação, não é para receber, é para aprovar a proposta que foi apresentada. E aí a forma de aprovação, o quórum vai estar no artigo 45. Na classe trabalhadores, maioria simples, os presentes e etc. Aí a empresa apresentou uma proposta aos trabalhadores. Vou pagar você em 3 anos, começando na data tal, sem ter deságio. Beleza. Apresentou uma proposta para os consumidores. Vou pagar você em 10 anos, vou pagar você em 6 meses, começando na data tal. Beleza. Então veja que não é que o trabalhador recebe na frente do consumidor e assim sucessivamente, depende da proposta que foi aprovada pelos credores em assembleia. Se a proposta não for aprovada, gente, o parágrafo 4º permite que, do artigo 56, tá? Parágrafo 4º do artigo 56 permite que os credores possam, caso eles queiram, apresentar um plano alternativo de recuperação. Se nada der certo, não aprovou a assembleia, não aprovou o plano alternativo, o artigo 58, parágrafo 1º, ainda fala que o juiz pode dar o voto de Minerva dele, que é o chamado cram-down. Mas o cram-down não acontece em toda a recuperação. O cram-down, o juiz só vai... Porque o voto da Assembleia é soberano. Eu costumo dizer e comparar meio que tribunal do júri, entendeu? O que o tribunal do júri decidiu, ponto final. É a mesma coisa a Assembleia. A lei só permite uma válvula de escape para o magistrado, só permite um voto de Minerva para o magistrado, desde que atendidas todas as condicionantes dos incisos
do parágrafo 1º do artigo 58. Você vai ver lá, você vai perceber que aquela proposta que não foi aprovada, mas não foi aprovada por muito pouco. Sabe assim? Faltou muito pouco para aquela proposta ser aprovada. Bateu na trave. Aí o juiz, nos termos 58, parágrafo 1º, incisos, ele poderá dar o voto de Minerva dele, que é chamado de Crandall. Tudo bem até aqui? Um outro ponto, pessoal, que é importante para os credores, é como você entra na recuperação. O procedimento vai estar nos artigos 7º e seguintes da Lei 11.101/05, tá? E aí, um ponto importante é você saber a diferença, por exemplo, entre habilitação, divergência e impugnação de crédito. O que é habilitação? A habilitação é aquele requerimento que é feito, a princípio, para o próprio administrador judicial, para o credor que não foi colocado na recuperação. Por quê, gente? O artigo 7º, caput, ele fala o seguinte: deferido o processamento, vai ser publicado um edital lá com uma relação inicial de credores. Essa relação inicial vai ser feita pela própria empresa, conjuntamente com o administrador judicial, que vão apresentar uma lista de quem são os credores da empresa que elas querem negociar. Se porventura você percebe que o seu cliente é um credor cujo crédito já existia na data do pedido de recuperação e ele não foi habilitado, você apresenta a habilitação de crédito. Essa habilitação de crédito ela é feita no prazo de 15 dias, tá? Dessa publicação inicial de credores. Ela não é dirigida para o magistrado, ela é dirigida direto para o administrador judicial. Como acontece na prática? Normalmente você pega e-mail do administrador judicial, o contato dele, e você manda um e-mail, ó, meu cliente é credor tal, tá aqui, aprova o contrato, documentação que você tem que juntar está no artigo 9º. Mas é contrato, valor do crédito, juros, etc., você manda para o administrador judicial. Então, se o seu nome não está nessa lista, você apresenta a habilitação. Agora, se o nome do seu cliente está na lista, mas você não concorda, por exemplo, com o valor, aí você apresenta divergência para o próprio administrador judicial também. Habilitar, o crédito do seu cliente não está. Divergência, crédito do seu cliente já está, mas alguma coisa você não concorda ali com o que foi apresentado por ele, certo? Recebida, um detalhe, o prazo de 15 dias para habilitação passa rápido, passou esse prazo, ainda pode ser feita a habilitação retardatária, mas a habilitação retardatária, nos termos do artigo 10º, tem que ser feita para o juiz. Então daí você vai ter que contratar advogado, capacidade postulatória, uma petição para o magistrado. Então o correto é apresentar dentro desse prazo de 15 dias. Findado esse prazo de 15 dias, o administrador judicial vai soltar uma segunda relação. Porque a lista dele engordou, concorda? Porque ele recebeu habilitações, ele recebeu divergências, ele vai apresentar uma segunda relação de credores. Contra essa segunda relação de credores, se você não concorda com o valor, se você não concorda com o que o administrador judicial fez, aí você vai apresentar a impugnação de crédito. A impugnação é para o juiz, que é quem preside o processo. Num primeiro momento, você vai para o administrador. Se o administrador não resolveu o problema, você vai para o juiz. A impugnação de crédito é para o juiz. Tudo bem até aqui? O que muita gente faz, pessoal, é, por exemplo, é apresentada a relação inicial, ao invés da pessoa apresentar a divergência, impugna para o magistrado. Não, calma, está na fase de divergência. Vamos ver se o administrador, pela via administrativa, resolve para você, ele acolhe os seus argumentos. Se ele não acolheu, ele vai... Como que eu vou saber se ele acolheu? Ele vai soltar uma segunda relação. Soltou a segunda relação, não acolheu, você vai impugnar para o magistrado, que é quem preside o processo, que é quem dá a palavra final no processo. Não gostou do resultado da impugnação? O artigo 17 ainda fala que você pode, para segundo grau, você pode apresentar recurso de agravo de instrumento. Mas, enfim, pessoal, aqui, na verdade, a ideia é só apresentar para vocês algumas discussões em que pese não vai dar para a gente esgotar todo o tema, mas esses são só um dos pontos controvertidos, como eu estou mostrando para vocês, sobre recuperação. E a questão é a seguinte: a recuperação é a disciplina do direito empresarial mais disciplinar que existe, junto com falência, né? Porque ela afeta, a falência então afeta também credores fiscais, mas vamos ficar só atidos à recuperação.
ela afeta credores consumeristas, ela afeta credores civis, ela afeta credores trabalhistas. Então, vamos dizer assim, 80% dos credores da empresa muito provavelmente estarão afetos à recuperação. E não adianta falar assim, Surreal, eu só advogo na área trabalhista, eu detesto o direito empresarial. Tudo bem, você só advoga na área trabalhista. Aí você está advogando em favor do reclamante e a reclamada é uma empresa que pede recuperação judicial. E o que fazer? Como habilitar? O que é divergência? Como que ele vai receber? Como representar o meu credor numa assembleia de aprovação de proposta de recuperação? Então é um assunto assim extremamente importante, querido Danilo. Fiquei muito lisonjeado pelo convite, mais uma vez uma honra ter participado aqui nessa manhã com vocês. Espero não ter extrapolado o meu tempo, esgotado o meu tempo, principalmente para não prejudicar os queridos amigos e colegas que virão depois, tá? Obrigado, professor, mais uma vez, é sempre uma satisfação. Agradeço demais aí por você ter aceitado o convite, né? Sei que foi só um gostinho, mas sei que lá na pós, né, a gente vai poder aprender mais com o senhor. Quero falar que tem, né, coleção aqui completa, eu acho, ou tá faltando algum? Não, esses da editora Mizuno. A editora Mizuno mandou esse livro aqui também para gente, para eu fazer um sorteio no final. Então, pessoal, quem quiser aprender mais um pouquinho também, no final vai poder ganhar um pouquinho. É um livro do doutor. Eu queria só comentar uma coisa. Eu noto, assim, eu imagino que é geral, né? Que o advogado trabalhista, muitas vezes, quando ele se depara com um pedido de recuperação judicial do devedor, ele abandona o crédito. Eu vejo muito processo que ele fica parado 2 anos, eu intimo para saber o andamento, a parte fala que nem habilitou. Ou seja, ele simplesmente desistiu. Enquanto isso, uma atuação, né, estratégica lá na recuperação judicial poderia acelerar e garantir o recebimento, né, do trabalhador. Então, eu acho que é um tema assim, que não tem como a gente, o senhor falou, não precisa gostar, mas você precisa de aprender. E eu só lamento uma coisa, doutor, eu queria ter tido a oportunidade de ter conhecido o senhor na graduação, porque hoje eu seria um ótimo advogado empresarial, mas eu não tive esse prazer, e aí eu não peguei esse gosto, né, que eu tô aprendendo agora, então eu só lamento isso. Obrigado, eu fico extremamente lisonjeado pelas suas palavras, e para mim é uma enorme satisfação estar aqui com os seus alunos, e se Deus quiser, como você bem disse, né, a gente vai ter uma aula na pós-execução para tratar um pouco de uma forma mais abrangente sobre o tema da recuperação, então estou sempre disponível aí quando vocês precisarem. Valeu, professor, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, gente. Olha só, essa pós-graduação em execução, ela foi fruto de uma evolução de um trabalho. Eu comecei, né, quem me conhece lá do perfil Execução Efetiva, comecei lá, o pessoal pediu um curso de execução de ferramentas. Ao longo dos anos eu conheci professores maravilhosos e o projeto estava tão maduro que chegou uma hora eu falei assim, gente, é injusto o aluno cursar toda essa jornada e não ter um título de especialista em execução. E aí o professor Farley, o professor Rafael, né, junto com a Uni Arnaldo, eles possibilitaram a gente construir isso, uma pós que você vai ter o título de especialista em execução, mas eu não queria uma pós temática, eu queria ela multidisciplinar. Eu queria que o aluno que formasse, ele tivesse capacidade para atuar tanto no civil quanto na trabalhista. Então, para isso, eu precisei de escalar um time de professores de todos os ramos da justiça. Então, vocês vão ver que tem desembargadores da Justiça do Trabalho, tem desembargadores da Justiça Federal, tem advogados, é um público bem amplo. E como diferencial, eu também eu queria aulas dinâmicas. Eu sei que o advogado ele é muito corrido e que na rotina dele, às vezes, ele não tem tempo para assistir lá um final de semana inteiro de aula e ele quer uma aula mais objetiva. Então, as aulas da pós-graduação, elas são dinâmicas, objetivos, os vídeos são curtos. Você consegue assistir um tema por vídeo. Se você quiser continuar assistindo depois, você continua, né, sem perder o contexto, e o material didático é riquíssimo, cheio de jurisprudência, modelos de petição, vem também as telas, as ferramentas de consulta para você conseguir interpretar os resultados nos seus convênios, e o melhor, apesar de ser uma pós online,
você assistir de casa, ela tem encontros ao vivo de tira dúvida com o professor. Então, entre cada um dos módulos, a gente faz um aulão masterclass de tira dúvida, onde você vai poder lá interagir com o professor Rafael, com o professor Fábio, com o professor Surrel, com o professor Leandro, fazer uma pergunta para ele sobre o conteúdo. Então, isso é incrível. E aí, é uma pós que tem todos os requisitos do MEC, né? Ela é reconhecida pelo MEC, certificado emitido pela Uniarnaldo, uma faculdade muito tradicional em Minas Gerais, carga horária de 360 horas, então quem é servidor, né, ela vale para fins de adicional qualificação, ela está pronta para te qualificar. E para quem que é essa pós? Para fazer uma pós-graduação, você tem que ser bacharel, não necessariamente em direito, mas é bom que você domine o direito, porque lá a gente vai tratar os temas profundamente. Então tem muitos colegas servidores que não são bacharéis, mas têm facilidade, você vai conseguir aprender muito na pós. Mas principalmente você que é advogado e atua no civil e na esfera trabalhista. Você vai sair de lá pronto para atuar, fazer parcerias, resolver os seus processos e dos colegas. A doutora Juliana estava aqui, ela comentou, olha, especialista em execução, que o devedor nunca vai acabar. Então é isso, pessoal. Nós temos na turma 30% de servidores, juízes, então é uma turma bem mista. E o diferencial dela é isso, porque a gente poderia simplesmente trazer uma pessoa para falar para vocês, mas a gente quis trazer todos os olhares da execução. Então, todo mundo que atua na execução, a gente deu cadeira na pós, desde ministro, a juízes, desembargadores, servidores, oficiais de justiça. E aí a parte de investigação, a gente trouxe membros do Ministério Público, membros de Força Policial e do Ministério da Justiça. Então é de fato quem investiga, quem lida ali com pesquisa patrimonial. Olha só o time aqui, ó. Se você reconhecer a foto de alguns aqui, desde Sérgio Pinto Martins, Maurício Chiave, professor Salomão, ministro Cláudio Brandão, e aí vai, né? É um time de especialista aqui. E o que é como a gente organizou essa pós? Quem conhece a obra Execução Trabalhista do professor Rafael sabe que, apesar dela chamar trabalhista, ela é uma obra sobre execução. E a gente estruturou após você seguindo o índice desse capítulo, desse livro. Você vai perceber que lá no começo a gente ensina a teoria geral da recuperação de crédito, que é comum tanto para execução civil e trabalhista. Lá você vai aprender com Guilherme Carreira, juiz do TJ. Você vai aprender com Richard, que ele é juiz do trabalho, e quem vai abrir esse módulo é o ministro Cláudio Brandão. Ele vai fazer a aula magna da pós com a gente já em fevereiro. Aí a gente segue falando sobre a penhora, que é o ponto principal da execução, né? Como que a gente penhora, e aí a gente trouxe um oficial de justiça, professor Surrel, ele está com a gente para falar nesse módulo de penhora, professor Farley Ferreira. A gente trata das empenhorabilidades e principalmente a falsa alegação de empenhorabilidade, quando o devedor alega que é bem de família, você tem que desconstituir essa formação. A gente trouxe nada mais, nada menos que o professor Araquém de Assis para tratar de bem de família, trouxemos Guilherme Carreira. Então, vocês vão perceber que é a oportunidade de aprender com os melhores. No modo de responsabilidade patrimonial, nada mais do que Maurício Chiave, Sérgio Pinto Martins e do civil, o professor Marcelo Abelha. Ele que eu acho que é o professor de todos nós aí, né? Quando a gente fala de execução, ele vai estar com a gente no modo de responsabilidade patrimonial. E aí, quando a gente fala de investigação patrimonial, a gente também trouxe os melhores. Para falar do dossiê, professor Leandro, mas também ele conta com o professor Platão Neto, que trata de provas digitais, a professora Andréa Prezes, que é juíza do trabalho, fala muito sobre investigação. Eu venho falar com vocês sobre ferramentas básicas e intermediárias, desde o Cisbajude, Renajude, Quinib, Arisp, SerasaJude, Infojude, Infoseg, Sniper, PrevJude, CRCJude, tem tudo lá. Todas as ferramentas você aprende, entende como pedir, aprende como interpretar e como desdobrar aquela informação no seu processo. O professor Vitaltas, ele é delegado de polícia, ele é especialista em criptoativo e ele traz uma aula inédita sobre como você rastrear criptoativo com um delegado. É isso que você vai aprender na pós-graduação. Na pesquisa avançada, volta o professor Marcos Barroso, que vocês já conheceram.
Professor Gilmar Batista, ele que é um craque da execução, e o pai do Simba, o professor Álvaro Cassebe, ele que foi um dos servidores responsáveis por desenvolver a ferramenta Simba. Então você vai aprender o Simba com o pai do Simba. Como é que é o nome do pai do Simba, Leandro? Esqueci, ó. Desconstituindo a blindagem patrimonial. Professor Rafael, que ele vai falar ainda com vocês hoje sobre o Cisbajude, ele vai tocar na questão do sigilo bancário. Ele vai falar para vocês sobre como desconstituir, como reconhecer uma blindagem patrimonial e qual que é o instituto jurídico que você usa para responsabilizar aquela pessoa que está tentando fugir da execução. E aí ele vai contar com o apoio de nada mais, nada menos que o professor Marcelo Abelha. E aí a gente tem um módulo de expropriação de bens. Você aprendeu a localizar, você aprendeu a penhorar, e agora vão vender esse bem, transformar ele em dinheiro. E a gente trouxe juiz estadual aqui do TJ, o doutor Tiago Soares, e a desembargadora, a doutora Ivani Contino, todo mundo conhece ela aqui dos eventos, né? E um módulo prático, pessoal. Você que é advogado, tem dificuldade de peticionar na execução, a doutora Juliana Tchani, ela fez um módulo onde ela apresenta a petição e explica como ele construiu aquela petição, e o melhor, ela deixa esse modelo de presente para você. Então, para quem não conhece a doutora Juliana, ela é uma advogada especializada em execução, atua mais de 10 anos nisso, e ela é sócia dos maiores escritórios lá de São Paulo, né? Eu acho que o do maior escritório de São Paulo, especializada em execução. E ela vai contar, né, que vai trazer o olhar do servidor, da pessoa que minuta na execução, do lado de cá do balcão, o auxílio do professor Richard Jambert. E aí o módulo 13 a gente arremata após com todos os temas que a gente acha relevante e não queria deixar de fora. Então a gente trouxe o professor Marcos Salomão, grande professor Salomão, uma estrela aqui da internet, e ele vai falar sobre o desdobramento da penhora no cartório de registro de imóveis, como que você analisa uma matrícula. É um olhar muito prático, né? A gente trouxe nada mais, nada menos que Vanbier. A gente traz o professor Benru, Radson Rangel, Carlos Begales, Arnaldo Silveira. Sabe o que o professor Arnaldo Silveira vai falar? Recuperação de ativos no exterior. Você não encontra esse assunto em lugar nenhum, você vai aprender com o professor Arnaldo Silveira. E conciliações, né, com o doutor Fernando Hoffman. Professor, quero entrar na pós. Quanto que eu preciso investir? Pessoal, com esse time de professores que eu falei, essa pós, se custasse 50 mil reais, estava barata. Se ela fosse lá na FGV, ela ia custar 100 mil reais, a gente ia pagar feliz. Mas, ainda bem, né? Ela é acessível. Olha que maravilha. Você vai pagar uma mensalidade de 697 e vai aprender com esses professores todos. Então, tem uma taxa de matrícula de 500 reais e uma mensalidade de 697. Você que, como eu, fez faculdade privada, pagava 3 vezes mais esse aqui na parcela da faculdade, não aprendeu na prática, na pós você vai aprender na prática e vai pagar muito menos. Mas, professor, você falou que ia ter uma condição especial para quem fizesse a aplicação, né? Olha só, pessoal, que maravilha. Vai ter um desconto de 300 reais na parcela. Ao invés de pagar 697 de mensalidade, você vai pagar 397. E vai ter isenção da taxa de matrícula. Então, se você somar a sua economia, é uma economia de mais de 4 mil reais. Então, hoje, quem está assistindo esse congresso está ganhando um desconto aí de mais de 4 mil reais para aplicar lá na pós-graduação em execução e ser especialista. Você vai bater no peito e vai falar, eu sou especialista em execução. Quem quiser pagar no cartão, ganhar aqueles pontos, aquelas milhas, né? Você pode pagar o valor no cartão dividido em até 12 vezes e ganhar um desconto adicional. Sua mensalidade vai cair para 297. É muito barato. Uma execução que você resolver, e vocês perceberam com as dicas que a gente deu hoje, que são poderosas, uma dica que você aplicar e resolver, isso aqui está após, o resto é lucro. Né? Então, o valor que essa pós te agrega é incrível. Se você ainda quiser pagar à vista, você ainda tem um valor maior. Então, pagando no cartão, pagando no cartão, né? Você tem um desconto de mais de 5 mil reais. Professor, quero entrar na pós. Você não vai conseguir matricular hoje, porque hoje a gente vai abrir a pré-matrícula. A gente quer que todo mundo, né, tenha acesso a essa opção
e vai dar para vocês o prazo até domingo para você fazer a sua aplicação na pós. Professor, por que aplicação? Porque as vagas são limitadas. Quem conhece a pós sabe que a gente abre uma turma por semestre e acompanha os alunos, não deixa ninguém para trás. Então a gente vai acompanhar vocês, vai fazer a masterclass, vai te dar vai te envolver no caminhar ao longo da pós. Então a turma não pode ser muito grande. Então quem tiver interesse de entrar na pós, garanta a sua vaga fazendo a pré-matrícula. Segunda-feira a gente vai divulgar isso aqui nas redes sociais. Só lá no meu perfil são quase 80 mil pessoas. Então, assim, quando a gente abre vaga, ela esgota rápido. Então, se você quer garantir essa condição especial, quase, dependendo do cartão, R$400 de desconto na mensalidade, você tem que fazer a sua aplicação. Aponta o celular para o QR Code, que está aqui no cantinho superior. Você vai responder um formulário. Lá nesse formulário, no final do formulário, tem um link para você entrar num grupo. E esse grupo é de pré-matrícula, lá a gente vai liberar o link antes para você. Na segunda-feira, antes vai liberar lá. E, pessoal, o professor Rafael disse que ele vai trazer ainda um presente para quem entrar lá. Eu não sei que presente é esse, ele vai revelar na palestra dele. Então, eu tenho um conselho para você. Se você quer atuar em alto desempenho na execução, seja civil ou trabalhista, chegou sua oportunidade. Você vai atuar com segurança, você vai ter um diferencial aí. E, pessoal, a execução, ela é a chave do processo, né? Se você resolve a execução, você deslancha. E está no ano, cheio de novidade chegando, é financeira, nova CNIB, novo Sisbajude. Então, quem se aperfeiçoar em execução esse ano vai ter uma vantagem muito grande. Então, não deixe essa oportunidade passar, beleza?